Se alguém finalmente inventar a viagem no tempo e você embarcar em uma viagem ao passado, não reconhecerá muitas das coisas que conhece e ama hoje. A Estátua da Liberdade e as pirâmides egípcias, alguns aparelhos básicos, como o controle remoto e o laptop, e até mesmo o milho que você come no almoço, mudaram para além do reconhecimento. Quando as pirâmides foram originalmente construídas no Antigo Egito, em Gizé e em outros lugares, elas não pareciam nem um pouco marrom-arenosas. Todas elas eram cobertas por calcário branco. Se você as visse sob o sol quente da África, teria que desviar o olhar, pois eram muito lisas e brilhantes. Os construtores usaram cerca de 6 milhões de toneladas desse material somente para a Grande Pirâmide de Gizé. Ela é a maior que você ainda pode ver em sua viagem ao Egito. As regras locais eram bastante parcimoniosas e reutilizavam algumas das pedras de revestimento em outros projetos de construção. Um grande terremoto no século XIV também soltou algumas das pedras. Portanto, você não verá muito calcário, mas parte dele ainda está lá, no topo da pirâmide de Khafre, em Gizé. Parece que ela tem um segundo pico em cima do primeiro. Nos tempos antigos, todas as pirâmides costumavam ter pedras de cobertura chamadas pyramidions, cobertas com uma mistura de ouro e prata. A maioria delas se perdeu ao longo dos séculos, mas você ainda pode ver algumas em museus. Elas mostram imagens de divindades egípcias. As pirâmides provavelmente foram modeladas com base em uma pedra pontiaguda sagrada, a Benben. Ela representava os raios do sol. Agora, levantar pedras pesadas não era tão simples sem a tecnologia que temos hoje. Acho que você concordará comigo se ajudou seus amigos a se mudarem pelo menos uma vez e eles te fizeram carregar o sofá. Mas os egípcios inteligentes do passado pensaram nisso e escolheram o formato de pirâmide. Ele permite que o peso seja distribuído uniformemente por toda a estrutura. A Estátua da Liberdade também passou por uma grande reforma desde que foi inaugurada em 1886. Acredite ou não, ela costumava ser de cor marrom brilhante, como uma moeda de 1 centavo. 20 anos depois, mudou sua cor para verde. Não se tratava de uma declaração de moda, mas de uma reação química. A estátua é coberta por centenas de finas folhas de cobre. Quando o cobre reage com o ar, ele forma naturalmente uma camada protetora chamada verdete. Essa camada protege o que está sob ela contra a corrosão, e é por isso que as estátuas e outros objetos feitos de cobre, latão e bronze podem durar tanto tempo. Quando a Lady Liberty ficou verde pela primeira vez, as autoridades decidiram que seria uma boa ideia pintá-la por toda parte. Isso foi muito antes das mídias sociais, portanto, não era possível simplesmente deixar um comentário irritado no post que descrevia a ideia. Mas eles escreveram sobre isso nos jornais locais, e o público não gostou da ideia. Em seguida, o Times entrevistou um fabricante de cobre e bronze e ele confirmou que não deveriam repintá-la porque a remoção da camada protetora significaria destruir a estátua. Ao longo dos anos, as pessoas sugeriram pintar a Lady Liberty várias vezes, mas ninguém nunca o fez. Não sei quanto a você, mas não consigo imaginar essa estátua em outra cor, então acho que é melhor assim. Você gosta de bananas tanto quanto eu? Da próxima vez que saborear uma suculenta e macia, lembre-se de que precisa agradecer a reprodução seletiva por essa textura. As bananas selvagens originais tinham muitas sementes grandes e duras e pouca polpa deliciosa. E quem não gosta de uma melancia docinha? Ela tem uma história de mais de 5.000 anos e costumava ter uma polpa amarga, branco-amarelada e era muito difícil de abrir. A reprodução seletiva salvou o dia novamente e as melancias ficaram muito mais doces. Os cientistas japoneses foram além e inventaram a versão sem sementes. A avó do milho é uma grama mexicana chamada teozintos. Os grãos dessa grama eram pequenos e difíceis de obter. Os agricultores de muitos milhares de anos atrás guardavam as sementes apenas das plantas que eram maiores ou mais saborosas, ou com grãos mais fáceis de moer. Obrigado, meus amigos, por nos darem o milho que é comestível e até mesmo delicioso. E imagine só, os abacates selvagens eram tão pequenos que cabiam facilmente na palma da mão. O caroço deles era tão grande que você não encontraria muito material comestível em seu interior. Eles também tinham uma casca muito mais dura do que as que estamos acostumados. Você provavelmente não conseguiria trabalhar muito sem o seu querido computador de hoje, mas não sei dizer exatamente a quem agradecer por essa invenção. O ABC de 1942 é um dos concorrentes ao título de primeiro computador. É a abreviação de Atanasoff Berry Computer, computador Atanasoff Berry,
que recebeu o nome de seus inventores na Universidade Estadual de Iowa. O ABC pesava mais de 300 quilos. Sim, o seu deve ser bem mais leve do que isso. Esse grandalhão consistia em cerca de 300 tubos de vácuo e tinha um tambor rotativo um pouco maior que uma lata de tinta que continha pequenos capacitores. Um capacitor é um dispositivo capaz de armazenar uma carga elétrica como uma bateria. O ABC podia resolver problemas com até 29 variáveis diferentes para ajudar os cientistas a economizar tempo. Como os computadores modernos, ele usava dígitos binários, uns e zeros, para representar todos os números e dados. Por isso, foi possível fazer os cálculos eletronicamente. E agora, minha parte favorita. O ABC concluía uma operação a cada 15 segundos. Só para você comparar, hoje são milhões de operações por segundo. Diferentemente da tecnologia que usamos hoje, o ABC não tinha um programa armazenado que pudesse ser alterado. Portanto, o programa só podia executar uma única tarefa de cada vez. Um operador tinha que anotar a resposta intermediária e, em seguida, descá-la de volta para o computador. Parece ser mais um motivo para ficarmos felizes por vivermos no século XXI. O controle remoto que você usa para todos os tipos de aparelhos também tem um longo caminho. Nikola Tesla, que nos deu a corrente alternada, projetou um dos primeiros controles remotos sem fio em 1898. Ele batizou sua invenção de teleautomaton e a demonstrou em um barco em miniatura controlado por ondas de rádio. O barco tinha uma pequena antena de metal presa a ele. Tesla enviava sinais para o barco usando uma caixa com uma alavanca e uma chave telegráfica, que era sua versão de um controle remoto. Esses sinais acionavam os contatos elétricos do barco e moviam o leme e a hélice, e Tesla controlava o barco. O conceito de controle remoto logo se espalhou para outros aparelhos. O primeiro controle remoto de televisão surgiu em 1950. Ele foi projetado pela Zenith Radio Corporation e chamado de Lazy Bone, ou osso preguiçoso em tradução livre. Não leve isso para o lado pessoal, por favor. Esse Lazy Bone tinha um cabo enorme que era conectado ao aparelho de TV. E aqueles que o testaram não se apaixonaram pela invenção, porque tropeçavam no cabo. Sinto sua dor, meus amigos. Se você mora ou trabalha em um dos últimos andares, vai adorar este aqui. Conheço o primeiro elevador de passageiros. Ele viajava a uma velocidade de 12 metros por minuto. Não é o mais rápido, eu sei, comparado ao recorde atual, que é de 12 metros por segundo. Mas, ei, ele foi construído em 1857 em Nova York e era mais uma atração turística do que uma necessidade. O elevador tinha um motor a vapor escondido no porão de um prédio de 5 andares. 3 anos depois, ele foi desativado porque o público não gostou. Na mesma época, Otis Tufts registrou a primeira patente de uma ferrovia vertical. Sua invenção incluía um vagão real com um banco interno para as pessoas se sentarem. Me parece um ótimo lugar para curtir com os amigos. O que você acha? Em seguida, começaram a adicionar elevadores a hotéis luxuosos em todo o mundo. Eram salas inteiras com um design sofisticado, assentos estofados e espelhos nas paredes, e às vezes até um pequeno lustre. Havia um operador obrigatório que fechava a porta e o vagão iniciava sua subida super lenta. Ainda era mais uma questão de estilo do que de velocidade, então acho que eu escolheria as escadas. Os antigos textos indianos mencionam carruagens lindamente decoradas ou palácios inteiros chamados vimanas que podiam decolar e, em questão de segundos, voar até o espaço. Algumas pessoas acreditam que esses vimanas só existiram na mitologia indiana, mas também é possível que tenham se baseado em uma tecnologia real que se perdeu ao longo dos séculos. De acordo com os Vedas, que são os antigos textos religiosos indianos, havia um elefante vimana com vários motores e muitos outros tipos com nomes de animais e pássaros. Havia um para viagens locais, um para visitar diferentes países e um para viajar à Lua e a vários planetas. Todos podiam desenvolver uma grande velocidade. Um Vimana tinha o superpoder da invisibilidade, outro apresentava o formato de uma esfera e foi construído com os ventos produzidos por Mercúrio. Dizia-se que esse Vimana gerava um raio enorme como o Sol e fazia barulho como o trovão de uma tempestade. Todos os Vimanas eram inquebráveis e perfeitos para atacar os inimigos. Para operar um Vimana, seria preciso saber muitas coisas, assim como os pilotos de avião de hoje, 32 segredos no total. Eles abrangem a estrutura da aeronave e os truques da decolagem e das manobras sem cair.
Também se esperava que o piloto soubesse como ser visto e não visto, como se esconder, como ser rápido, como gerenciar contrações e expansões e muitos outros truques. Para esconder a máquina voadora dos inimigos, o piloto era instruído a se mover para a 8ª camada da atmosfera acima da Terra e usar o poder dos raios solares escuros. Essa instrução pode parecer um pouco estranha, mas havia outras, mais realistas, que ainda fazem sentido na aeronáutica moderna. Há seções de textos antigos sobre os Vimanas que se concentram em detalhes como rotas de voo, treinamento de pilotos, navegação, até mesmo roupas adequadas para pilotos e alimentos recomendados para voos longos. Havia ainda muitos detalhes técnicos sobre o uso de metais que absorviam o calor, os metais utilizados e os pontos de fusão. Os defensores da teoria de que os Vimanas eram mais do que apenas mitos têm certeza de que os antigos indianos dificilmente entrariam em todos esses detalhes apenas para contar uma bela história. Portanto, esses veículos voadores podem ter sido reais e muito à frente de seu tempo, como muitas outras grandes invenções indianas. No século VI a.C., um médico indiano chamado Sushruta escreveu basicamente o guia original de medicina e cirurgia. Por causa de seu trabalho, ele foi chamado de o pai da cirurgia. Sushruta estabeleceu os detalhes de centenas de plantas medicinais e descreveu procedimentos cirúrgicos completos. Ele deu instruções sobre reconstruções de nariz e transplantes de pele de uma parte do corpo para outra. O método original de rinoplastia, que envolvia a retirada de um pedaço de pele da testa para reconstruir o nariz, ainda é usado atualmente. Mas naquela época tinha um propósito um pouco diferente de surpreender os seguidores da pessoa nas mídias sociais. Essa plástica ajudou as pessoas que perderam seus narizes como punição por crimes ou em brigas. É preciso agradecer a um antigo prodígio da matemática indiana, Aryabhata, pela invenção do zero. Pode não parecer grande coisa, mas sem ele não teríamos um sistema binário nem computadores. As pessoas antes do século V da era atual só pensavam em algum tipo de sinal para indicar nada. A invenção tornou a adição, a subtração e outras operações matemáticas muito mais fáceis. Você pode ver o zero mais antigo que existe esculpido na parede de um templo em Gwalior, na Índia. A civilização do Vale do Indo dispunha de réguas em 1500 a.C. ou ainda antes. Feitas de marfim, elas foram encontradas durante escavações no que é hoje o Paquistão e o norte da Índia. E eram amplamente usadas na arquitetura com uma precisão surpreendente. Elas tinham unidades que correspondiam a cerca de 2,5 cm, marcadas com subdivisões precisas dentro de 5 milésimos de 2,5 cm. A próxima invenção é mais um conceito do que um item físico. A padronização consiste em definir as regras com base em um grupo de pessoas, coisas ou interesses. Uma de suas aplicações interessantes, com a qual todos nos acostumamos, é o peso padrão. Independentemente de usar libras ou quilogramas, você precisa das medidas universais de peso, certo? Por isso, devemos uma grande homenagem aos comerciantes da civilização do Vale do Indo, que viveram há cerca de 4.000 anos. Eles estavam medindo tudo, desde grãos de alimentos até artigos de luxo sofisticados, usando esses pesos padronizados que tinham sistemas matemáticos decimais e binários. Embora não dispusessem de equipamentos de alta tecnologia, conseguiram uma grande precisão empregando cálculos complexos e até mesmo areia para a construção. Sua arte de padronização chegou à Pérsia e à Ásia Central, tornando-se basicamente o padrão global de observação de peso. Se yoga é o seu exercício preferido, você definitivamente tem um motivo pessoal para apreciar os antigos gênios indianos. Há mais de 5.000 anos, durante o domínio da civilização Indus-Sarasvati, no norte da Índia, a yoga foi mencionada pela primeira vez nos Vedas. A prática foi refinada e moldada ao longo dos séculos até se tornar um ensinamento massivo com mais de 200 escritos sagrados dedicados a essa forma de obter a iluminação. No início da era atual, a yoga ganhou uma nova trajetória graças a um escritor hindu, Patanjali, que estabeleceu um sistema em seu texto, o Yoga Sutras. A prática se tornou um rejuvenescimento de todo o corpo, algo que prolonga a vida com posturas que ainda hoje são feitas no tapete. A yoga chegou ao mundo ocidental somente no século XIX e se espalhou como um incêndio.
O xadrez, o melhor jogo de todos os tempos para os intelectuais, também é uma invenção indiana. Seu ancestral chamava-se chaturanga e era um jogo de tabuleiro estratégico que começou a ganhar popularidade cerca de 3.000 anos antes da era atual. Essa versão indiana antiga do xadrez era jogada por 4 pessoas e não 2, e tinha 64 casas. Cada jogador tinha 8 peças, que variavam de peões a reis, bispos e cavalos. E não havia um dado padrão de 6 faces, rolava-se com um dado oblongo. Os jogadores que se enfrentavam eram na verdade aliados, formando 2 equipes com base na direção em que se sentavam. O xadrez que conhecemos e amamos atualmente foi mencionado pela primeira vez na literatura indiana antiga em uma lenda. Ela dizia que a esposa de um vilão chamado Ravana havia inventado o jogo para diverti-lo. A palavra shampoo vem da palavra hindi que significa acalmar ou amassar. A substância foi inventada na Índia em 1762 e era originalmente utilizada para massagens na cabeça, daí o nome. O primeiro shampoo era feito de óleos e ervas naturais. Os comerciantes britânicos se apaixonaram pela ideia e a levaram de volta para a Inglaterra. Levou anos até que o óleo original para massagem na cabeça evoluísse para o shampoo como o conhecemos hoje, mas ainda assim é uma invenção indiana. Ao contrário dos gregos antigos, que usavam peles de animais, os indianos começaram a cultivar algodão nos séculos 5 e 4 a.C. Eles utilizavam fios de algodão para produzir tecidos que logo se tornaram um grande sucesso no Mediterrâneo e em outros países. A juta e a lã também têm suas origens na Índia. A caxemira, o tipo mais fino e exclusivo de lã, vem na verdade da região de mesmo nome na Índia. Os botões que ficam orgulhosamente naquele seu cardigã de caxemira também têm origens indianas antigas. Há cerca de 5.000 anos, a civilização do Vale do Indo começou a cortar conchas em formas geométricas com pequenos furos. No início, eram apenas decorações, mas depois as pessoas começaram a empregá-las para prender roupas. Quando se pensa em pioneiros da comunicação por rádio, o nome de Marconi geralmente rouba os holofotes. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1929 por seu trabalho inovador. Mas há um herói desconhecido nesse jogo, e seu nome é Jagdish Chandra Bose. Ele descobriu as ondas de comunicação de rádio em 1895 e disparou uma onda eletromagnética a mais de 25 metros de altura na prefeitura de Calcutá, que atravessou paredes, tocou um sino e até mesmo acionou um pouco de pólvora. Marconi pegou uma página do livro de Bose usando sua invenção, o coesor de mercúrio, como um projeto para seu próprio rádio bidirecional. Bose não patenteou sua criação genial, por isso só recebeu o crédito um século depois. Se há uma pergunta que até hoje deixa os arqueólogos perplexos, é esta: como os antigos egípcios construíram aquelas magníficas pirâmides? Pelo que sabemos hoje, seus recursos eram bastante limitados, especialmente em termos de ferramentas e materiais de construção. Ainda não temos uma resposta totalmente satisfatória, mas temos algumas teorias incríveis que valem a pena ser consideradas. O principal candidato entre essas teorias envolve o emprego de uma estratégia sorrateira por parte dos egípcios inteligentes. Imagine o seguinte: eles construíram um monte inclinado e curvo feito de tijolos, terra e areia, circundado à futura pirâmide. À medida que a pirâmide ficava cada vez mais alta, eles simplesmente aumentavam a altura e o comprimento dessa estrutura maluca. É como se estivessem jogando um antigo jogo de Jenga. Como eles levaram esses enormes blocos de pedra até lá? Bem, de acordo com o lendário historiador grego antigo Heródoto, eles usavam trenós, rolos e alavancas. Parece que eles transformaram a construção em um jogo de cabo de guerra superdimensionado. E adivinhe só, Heródoto também afirmou que a Grande Pirâmide, você sabe, a de Gizé, o avô de todas elas, levou impressionantes 20 anos para ser construída. E tem mais, Heródoto também nos deu um número fantástico. Supostamente 100.000 homens estavam envolvidos nessa extravagância da pirâmide. Será que eles contrataram toda a população egípcia? Bem, isso pode não ser tão absurdo quanto parece. Esses homens provavelmente eram, em sua maioria, fazendeiros, portanto, provavelmente se concentravam nas pirâmides quando não havia muito trabalho a ser feito nos campos. Você sabe, como na época das cheias do Rio Nilo.
Obviamente, os especialistas da comunidade arqueológica tinham algo a acrescentar a essa teoria. No final do século XX, eles descobriram algumas evidências que sugerem que a força de trabalho poderia ter sido menor e mais permanente do que se pensava antes. Em vez de um exército maciço de 100 mil construtores de pirâmides, eles propuseram que uma equipe modesta de cerca de 20 mil trabalhadores, acompanhada por pessoal de apoio como padeiros, médicos e até mesmo líderes espirituais, poderia ter realizado o trabalho. Havia também uma teoria que afirmava que as pirâmides foram de fato construídas de cima para baixo. Ela sugeria que essas estruturas colossais nada mais eram do que colinas isoladas usadas como pedreiras. Supostamente as pedras eram retiradas dessas colinas, e com o tempo, engenheiros concorrentes assumiram o comando e as transformaram nas pirâmides icônicas que conhecemos hoje. Agora, antes que você descarte essa teoria como uma fantasia selvagem, algumas pessoas acharam que ela não era completamente maluca. Afinal de contas, há casos em que existem colinas isoladas. Portanto, talvez essa teoria tenha um pequeno vislumbre de verdade. Independentemente de envolver a construção de rampas ou cronogramas de trabalho engenhosos, uma coisa é certa: essas pirâmides definitivamente deixaram sua marca na história e em nossa imaginação. Por falar em mistérios egípcios antigos, há um obelisco gigantesco e inacabado no Egito Antigo, e os cientistas estão tentando descobrir como ele foi moldado. Agora, algumas pessoas sugerem que nossos diligentes ancestrais usavam martelos manuais para fazer o trabalho. No entanto, um especialista tem uma opinião diferente sobre o assunto. Ele argumenta que, se dermos uma olhada mais de perto no padrão deixado pela ferramenta de modelagem, percebemos algo peculiar. As paredes das trincheiras que cercam o obelisco apresentam um padrão limpo e homogêneo, o que é bastante improvável se elas tiverem sido marteladas por meras mãos mortais. De acordo com esse especialista, essas estrias horizontais geralmente são o resultado de uma ferramenta que faz pausas ao remover o material, deixando sua marca na superfície. Mas espere, tem mais! Imagine a ferramenta sendo balançada para frente e para trás contra as paredes da vala, removendo os resíduos para evitar que a vala se estreite. Bem, nesse caso, a ferramenta pode ter deixado algumas estrias horizontais estranhas no local onde foi pressionada contra a parede lateral. Isso parece ser uma tecnologia sofisticada, não acha? E adivinhe só, os egípcios da dinastia provavelmente não tinham acesso a esse tipo de know-how. Outro egiptólogo famoso do passado também descobriu um monte de brocas durante suas aventuras. Embora as brocas reais estejam faltando, sua coleção abriga esses restos peculiares de núcleos feitos de calcário, alabastro e até granito. No entanto, essas construções não são as únicas coisas incríveis que os antigos egípcios deixaram para trás. Acontece que os egípcios foram as mentes geniais por trás da criação do espelho de mão. Sim, aquele pequeno espelho que você usa todos os dias para se ver. Mas aqui está a reviravolta. Esses espelhos eram como peças de arte. Eles eram decorados com inscrições e figuras. Mas isso não é tudo. Os egípcios tinham uma séria preocupação com sua aparência. Eles sabiam da importância da higiene pessoal e de uma aparência fabulosa. Assim, em sua busca por dentes brancos, eles inventaram as escovas e o creme dental. Os problemas dentários eram bastante comuns naquela época, e seus sorrisos não eram exatamente brancos. A odontologia não era o ponto forte deles, veja bem. Talvez suas mentes estivessem distraídas com toda aquela construção de pirâmides. Isso não significa que essas receitas antigas de pasta de dente não fossem incríveis. Uma mistura deliciosa incluía sal grosso, hortelã, pétalas de íris secas e pimenta. Alguns dentistas corajosos do século XXI experimentaram essa receita, e ela funcionou muito bem. As cinzas moídas também foram usadas em outra receita para criar uma pasta de limpeza de dentes. Como não havia hortelã, isso não ajudava muito no hálito. Foi então que os geniais egípcios criaram as primeiras pastilhas de menta para o hálito do mundo. Eles faziam pastilhas com especiarias aquecidas, como a canela, e as misturavam com mel. Agora vamos mudar o foco para a decoração da casa, no estilo egípcio. Eles certamente levaram a ornamentação para o próximo nível. Embora o conceito de decoração de móveis tenha começado na Mesopotâmia, os egípcios o elevaram a outro patamar. Eles fizeram de tudo, com cores diferentes de tinta e até desenvolveram várias gramaturas de papel. Ah, e não vamos nos esquecer dos lindos tapetes de área que todos nós temos em nossas casas hoje. Adivinhe quem teve essa ideia? Sim, os egípcios. Eles usaram a versátil planta papiro para fazer esses tapetes aconchegantes. E, por falar em tendências, os egípcios adoravam suas bugigangas. Eles tinham uma variedade de pequenas figuras em forma de gatos, cachorros e pessoas. Essas estátuas eram feitas de vários materiais, desde a simples lama seca ao sol até o ouro de alto brilho. Tudo dependia de quão rico você fosse. Os egípcios também se dedicavam à agricultura e sabiam que a água limpa era essencial para suas plantações e animais.
É por isso que eles criaram algumas invenções e técnicas interessantes para garantir que suas terras fossem férteis e suas plantas ficassem felizes. Em primeiro lugar, eles tiveram a ideia genial de usar arados puxados por bois. Eles tinham 2 tipos de arados, o pesado e o leve. O arado pesado se destacava, abrindo sulcos profundos no solo, enquanto o arado mais leve seguia atrás, afofando a terra. Mas eles não paravam por aí. Depois de arar, os egípcios quebravam os torrões de terra e semeavam as fileiras com sementes. Para que essas sementes fossem bem esmagadas nos sulcos, eles levavam o gado pelo campo, fechando efetivamente os sulcos. Mas todo esse trabalho árduo seria inútil se suas sementes fossem tão secas quanto o Saara. É aí que a irrigação entra em ação. Os egípcios eram tão bons nisso que outras culturas, como os gregos e os romanos, não puderam deixar de copiar suas técnicas. Agora vamos falar sobre a maravilhosa arquitetura do Egito Antigo. Essas pessoas não eram apenas agricultores habilidosos, eram também mestres da arquitetura. Eles construíram esses canais sofisticados para transportar água para as fazendas e vilarejos. E cara, eles sabiam como deixar esses canais bonitos. Imagine-se passeando por um canal repleto de estruturas ornamentadas. O faraó Ramsés, o Grande, foi um grande superador quando se tratava de construção. Uma de suas criações alucinantes foi a construção localizada em Abu Simbel. Esse edifício foi projetado de modo que 2 vezes por ano o sol brilhasse diretamente nele e iluminasse a estátua de Ramsés. E não vamos nos esquecer do arco com mísulas. Sem essa joia arquitetônica, estaríamos perdendo algumas estruturas impressionantes como a Grande Pirâmide. Os egípcios sabiam como fazer com que as coisas ficassem altas e orgulhosas, graças à sua engenharia e à sua habilidade de construção. Eles construíram grandes salões e santuários internos que fazem você ficar de queixo caído. E alguns desses templos funcionavam também como observatórios astronômicos. Ei, se você acha que Stonehenge é um dos monumentos de pedra mais antigos de todos os tempos, deixe-me apresentá-lo a Göbekli Tepe. Aperte o cinto, temos que viajar para a Turquia para conhecer esse cara muito velho. Sim, ele é muito velho para viajar. Brincadeiras à parte, Göbekli Tepe é um sítio arqueológico localizado no sudeste da Turquia que remonta ao período neolítico, por volta de 10.000 a.C. É considerado uma das descobertas arqueológicas mais antigas e significativas dos últimos tempos. O sítio é composto por uma série de estruturas circulares e retangulares feitas de pilares de pedra. Ele se parece com seu irmão mais novo, Stonehenge. Alguns desses pilares são decorados com esculturas complexas de animais e outros símbolos. Agora você pode se perguntar, ei, por que diabos eles fizeram um edifício tão fascinante? Qual era seu propósito? Desculpe, não tenho resposta para isso. O propósito do local ainda é desconhecido, mas acredita-se que tenha sido um centro cerimonial para os povos antigos que viviam na área. A descoberta de Göbekli Tepe desafiou crenças de longa data sobre o desenvolvimento da civilização humana, pois sugere que sociedades complexas podem ter surgido muito antes do que se pensava. Arrume suas coisas. Nossa viagem está apenas começando. Próximo destino, Masada. É uma antiga fortaleza localizada em Israel, em um planalto com vista para o Mar Morto. Ei, olhe para essa vista! Espetacular, não é? Ela foi construída pelo rei Herodes o Grande no século I a.C. e foi construída de forma muito inteligente. Dentro da fortaleza havia várias instalações, como armazéns, quartéis, um palácio e um conjunto de cisternas com capacidade para armazenar aproximadamente 40.000 metros cúbicos de água da chuva. As pessoas que viviam no local acreditavam que o escoamento coletado de um único dia de chuva poderia fornecer sustento para mais de 1.000 pessoas por um período de 2 a 3 anos. O acesso à fortaleza era limitado a 3 caminhos íngremes e sinuosos que levavam a portões fortificados. Ainda assim, em um determinado momento, a fortaleza foi ocupada por pessoas que haviam fugido de Jerusalém depois que a cidade foi capturada pelos romanos. Eles resistiram aos invasores por vários meses, mas acabaram sendo derrotados. Mas essas pessoas não se renderam. Não posso dizer que houve um final feliz, mas a história de Masada se tornou um símbolo de resistência e bravura. Hoje, Masada é uma atração turística popular e um patrimônio mundial da Unesco. O próximo voo será curto. Vamos dar um pulo no Egito para ver o complexo do Templo de Karnak. Trata-se de um vasto complexo de templos egípcios antigos localizado na cidade de Luxor, no Egito. Foi construído durante um período de 2.000 anos e cobre uma área de mais de 0,8 km². O complexo é dedicado à adoração da divindade Amêndoa Rocha, Amun-Ra, que foi um dos centros religiosos mais importantes do Antigo Egito.
O complexo de templos de Karnak é composto por vários templos, capelas e outros edifícios, incluindo o grande templo de Amon, o templo de Khonsu e o templo de Ptah. O grande templo de Amon é o maior e mais impressionante templo do complexo, com colunas enormes, estátuas e outras decorações. Uma das características mais famosas do complexo do templo de Karnak é a Avenida das Esfinges, uma longa avenida ladeada por estátuas de esfinges que vai da entrada do complexo até o grande templo de Amon. Outra característica notável é o Hypostyle Hall, que é um salão enorme com 134 colunas com mais de 21 metros de altura. O complexo do Templo de Karnak é uma atração turística popular e um patrimônio mundial da Unesco. É considerado um dos sítios arqueológicos mais importantes do Egito e oferece uma visão fascinante da religião e da cultura do Antigo Egito. Ei, não podemos embarcar no próximo voo e deixar o Egito até vermos a Pirâmide de Djoser. A propósito, ela tem outro nome, também é conhecida como Pirâmide de Degraus. Esse antigo sítio egípcio está localizado em Saqqara. Foi construído no século 27 a.C. para o faraó Djoser por seu arquiteto Imhotep, que é considerado uma das figuras mais importantes da história egípcia. Os cientistas acreditam que essa pirâmide é a primeira estrutura monumental construída inteiramente de pedra e é um exemplo importante da arquitetura egípcia primitiva. Originalmente, a pirâmide tinha 61 metros de altura e era cercada por um complexo de edifícios e pátios. Ela foi construída em 6 camadas, cada uma menor do que a anterior, o que lhe confere uma aparência distinta de degraus. A pirâmide foi usada como local de sepultamento do faraó Djoser e era cercada por uma vasta necrópole que continha os túmulos de muitos outros oficiais importantes. A pirâmide de Djoser passou por várias reformas e acréscimos ao longo dos séculos, incluindo a adição de um revestimento de calcário que cobria a estrutura original em degraus. No entanto, grande parte da pirâmide foi destruída com o tempo, e atualmente apenas o núcleo central permanece. Apesar disso, ela continua sendo um importante sítio arqueológico e uma atração turística popular no Egito. Muito bem, estamos prontos para seguir em frente. Há mais uma descoberta bem recente que temos que ver hoje. A Torre de Jericó só foi descoberta durante escavações nas décadas de 1950 e 1960. Trata-se de uma antiga torre de pedra localizada na cidade de Jericó, na Cisjordânia. Assim como o Göbekli Tepe, acredita-se que essa seja uma das estruturas de pedra mais antigas do mundo, datando de aproximadamente 8.000 a.C. A torre tem mais de 8,5 metros de altura. É composta de 2 seções principais, uma torre interna e uma torre externa, que são conectadas por uma série de escadas. O propósito da Torre de Jericó não é totalmente claro, mas acredita-se que ela tenha servido como estrutura defensiva ou torre de vigia. Ela também pode ter tido um significado religioso, pois estava localizada perto de uma fonte sagrada. A Torre de Jericó é um importante sítio arqueológico e forneceu informações valiosas sobre o início da história da civilização humana. Ela está aberta aos visitantes e é um destino popular para turistas interessados em história antiga. Esse local antigo chamou a atenção até mesmo da Netflix, que fez um filme que se passa em Mohenjo-Daro. Esse local foi um importante centro da civilização do Vale do Indo, no atual Paquistão. Mohenjo-Daro foi uma das maiores cidades do mundo antigo, com uma população estimada em cerca de 40 mil habitantes em seu auge. Acredite, deve ter sido uma megalópole maluca naquela época. A cidade era notável por seu avançado planejamento urbano, com sofisticados sistemas de drenagem e saneamento, e por sua impressionante arquitetura, incluindo o grande banho e o celeiro. Mohenjo-Daro foi abandonada por volta de 1900 a.C. e suas ruínas só foram redescobertas na década de 1920. Hoje é um patrimônio mundial da Unesco e um importante sítio arqueológico para o estudo da antiga civilização do sul da Ásia. Estamos indo para um país minúsculo que tem uma história impressionante. Bem-vindo a Malta! Os templos de Gantia são um sítio neolítico localizado na ilha mediterrânea de Gozo. Eles são provavelmente uma das estruturas independentes mais antigas do mundo, datando de cerca de 3.600 a 3.200 a.C. Os templos consistem em 2 estruturas megalíticas, cada uma com várias salas e altares. O nome Gantia significa Torre do Gigante em maltês, pois as pessoas acreditavam que somente gigantes poderiam ter construído estruturas tão grandes. Acredita-se que os templos tenham sido usados para fins religiosos e são considerados um importante exemplo de arquitetura pré-histórica. Eles foram incluídos na lista de Patrimônio Mundial da Unesco em 1980.
Você deve estar muito cansado, mas há mais um lugar que temos que visitar hoje. Nosso avião já está pousando na Armênia e estamos aqui para ver o Templo de Garni. Este está bem preservado. Esse templo data do século I depois de Cristo. Ele foi construído pelo rei Tiridates I como uma dedicação à divindade do sol Mir. Infelizmente, o templo foi destruído no século XVII durante um terremoto, o que é bastante comum nessa área, mas foi reconstruído mais tarde no século XX. Hoje, ele é uma atração turística popular e está listado como Patrimônio Mundial da Unesco. O que um barco está fazendo no meio de um deserto? Seria de se esperar encontrar uma embarcação marítima mais próxima da costa. Essa é a pergunta que os arqueólogos vinham fazendo há décadas. Em 1888, houve uma tempestade perto de um dos sítios arqueológicos mais importantes do Antigo Egito. Uma estrutura de madeira emergiu da areia, escavada por cupins. Os cientistas estavam determinados a resolver esse mistério. Em 2000, eles começaram a escavar o local perto de Abydos. Uma equipe americana de especialistas logo descobriu um barco de 21 metros de comprimento, e ele não estava sozinho. No total, havia 17 deles bem arrumados, um ao lado do outro. Era impossível tirá-los completamente, devido às suas más condições. Por sorte, a madeira estava preservada o suficiente para que fosse possível obter uma amostra. As análises revelaram que eles tinham cerca de 5.000 anos, a frota mais antiga da história humana até o momento. A época de sua construção antecede as pirâmides de Gizé em meio milênio. Cada navio da frota repousava em um cofre que correspondia às suas dimensões. A sala tinha aproximadamente 1/3 do tamanho de uma quadra de tênis. Tinha paredes de tijolos de barro com mais de 120 desenhos de barcos. Os antigos egípcios os gravaram em paredes caiadas de branco que estavam excelentemente preservadas. Os cientistas sabem da existência dessas câmaras misteriosas há mais de um século. Um arqueólogo britânico deparou-se com uma estranha estrutura a oeste do rio Nilo. Sua equipe teve um vislumbre das paredes internas. Infelizmente, uma seção do telhado desabou e foi preciso interromper a exploração. Os pesquisadores abandonaram o local, mas sua localização permaneceu nos mapas. A posição dos barcos levou os cientistas a pensar que eles estavam em uma margem do poderoso Nilo. Mas havia um problema com essa teoria. Hoje, o rio corre quase 11 quilômetros a oeste de Abydos. Estudos adicionais do terreno ao redor mostraram que o Nilo não mudou seu curso ao longo da história. Além disso, se os barcos flutuassem perto de uma doca, estariam em posições instáveis. Os 10 localizados em Abydos estavam perfeitamente paralelos uns aos outros. Só havia uma conclusão possível. Alguém os havia colocado deliberadamente daquele jeito. E deve ter se esforçado muito. Cada embarcação tinha espaço suficiente para até 30 remadores e podia realmente flutuar, não era protótipo. Mas os estudiosos ainda não sabem se as dali realmente navegaram em algum corpo de água no Antigo Egito. Isso não diminui a importância da descoberta. Anteriormente, os arqueólogos encontravam apenas modelos em pequena escala. Somente na tumba do rei Tut havia 35 modelos de barcos. Durante muito tempo, essas figuras foram as únicas pistas sobre a aparência das embarcações egípcias antigas. O design confirma que elas eram de verdade. Estes são os primeiros exemplos sobreviventes de algo chamado barcos construídos. Os povos antigos produziam embarcações primitivas escavando grandes troncos de árvores. A alternativa era o junco, que era amarrado para formar uma jangada. Os navios em Abydos tinham tábuas amarradas umas às outras. Esse foi um grande avanço na construção de embarcações. Durante sua vida, elas devem ter parecido impressionantes. A madeira era uma mercadoria valiosa na época e não existia no deserto. O cedro tinha de ser importado do Líbano. A única pessoa que podia se dar ao luxo de tal luxo era o faraó. O estudo da área ao redor da antiga frota forneceu mais respostas. Os cientistas descobriram uma estrutura de tijolos de barro onde os egípcios adoravam o faraó. Sua data aproximada de construção coincide com a dos barcos de madeira. Os mesmos tijolos com os quais essa construção foi feita foram usados para envolver a frota. Na época de sua produção, os cômodos em que eram armazenados tinham um teto. Essa é a seção que os arqueólogos encontraram no início do século XX. Assim como múmias em caixões, esses maravilhosos navios repousavam dentro de esplêndidos cofres.
O exterior desses cômodos também era impressionante. As paredes externas tinham originalmente um reboco de pedra calcária branca. Ele refletia a luz do sol. Sob as condições do deserto, a estrutura que abrigava os barcos deve ter brilhado a quilômetros de distância. Os antigos construtores egípcios usaram a mesma técnica para cobrir as pirâmides 500 anos depois. Hoje, sua superfície parece irregular, mas nem sempre foi assim. Quando foram construídas, as pirâmides tinham uma camada superior de calcário branco e fino. A superfície era lisa e brilhava à luz do sol. Em vez de escadas, a camada externa das pirâmides era mais uma rampa elegante. Os arqueólogos ficaram com uma pergunta final: qual faraó era o dono da frota? A resposta estava a apenas 1,5 km do local. Foi lá que repousou a tumba de um faraó da quinta dinastia, o rei Senusret III. Sua época e estilo da construção coincidiam com os das câmaras com barcos. O final de seu governo pode explicar como eles foram parar no meio do deserto. O monarca provavelmente faleceu no norte do Egito. Em seguida, seu corpo foi transportado pelo Nilo até Ábidos em uma maravilhosa procissão de barcos decorados. Posteriormente, os vasos eram baixados para câmaras próximas ao local de descanso final de seu proprietário. Isso tinha um significado simbólico. No sistema de crenças dos antigos egípcios, os navios desempenhavam um papel fundamental. Sua divindade suprema era Ra. Ele viajava pelo céu durante o dia na forma do sol. À noite, navegava pelo mundo subterrâneo em um barco solar. O faraó se identificava com Ra. É por isso que ele precisava de embarcações na vida após a morte. Essa era a única maneira de se regenerar, assim como o sol nasce todos os dias acima do horizonte. Essa crença existiu por milhares de anos. O faraó mais famoso, Khufu, também tinha um barco. Os cientistas o encontraram ao lado de sua pirâmide em Gizé. Ele é cerca de 4 séculos mais novo do que a frota em Ábidos, mas o de Khufu era quase 2 vezes mais longo. A Grande Pirâmide de Gizé e a tumba do rei Tut são alguns dos achados arqueológicos mais famosos do Egito, mas há muitos outros segredos escondidos sob as areias intermináveis do deserto do Saara. Recentemente, em 2020, arqueólogos acharam uma cidade perdida lá. Eles a rotularam como a descoberta mais importante desde a tumba do rei Tut em 1922. A cidade de Aten tem cerca de 3.000 anos. Os historiadores esperam que ela lhes dê uma visão única da vida cotidiana dos antigos egípcios. O famoso arqueólogo e egiptólogo Zahi Hawass proclamou o local como uma cidade dourada perdida. Aten localiza-se a cerca de 500 quilômetros ao sul da capital do Egito, Cairo. Fica perto do famoso Vale dos Reis. Os arqueólogos encontraram primeiro seções de paredes de tijolos de barro que se estendiam em todas as direções. Eles descobriram salas completas com ferramentas da vida cotidiana em seu interior. A equipe de pesquisa desenterrou uma padaria, um bairro residencial e um distrito administrativo. Todos datam da época em que a civilização egípcia era a mais rica de sua longa história. Os antigos egípcios também foram os primeiros a fabricar objetos de ferro. Em 1911, os cientistas encontraram um conjunto de contas de ferro perto de uma aldeia no Baixo Egito. Esses são os primeiros artefatos de ferro conhecidos. A descoberta é literalmente de outro mundo. Os povos antigos os fabricaram batendo em um pedaço de meteorito para dar forma. As 9 contas já fizeram parte de um colar ornamentado e agora estão enegrecidas e corroídas, o que é perfeitamente normal para uma peça de joalheria com mais de 5.000 anos. Elas consistem em uma liga de ferro e níquel. Os pesquisadores ficaram impressionados com a habilidade dos antigos joalheiros que processaram as contas. Seu trabalho artesanal é ainda mais impressionante quando se pensa que eles não conheciam as origens estelares do material. A Grande Pirâmide de Gizé também tem uma característica notável. Um grupo de pesquisa internacional investigou a resposta eletromagnética da estrutura às ondas de rádio. Eles descobriram que a pirâmide tem a capacidade de concentrar energia eletromagnética em seu interior. Isso ocorreu dentro de suas câmeras, bem como sob a base da pirâmide. Ela contém uma câmara subterrânea inacabada. Parece que a resposta eletromagnética está ligada às propriedades do calcário, o principal material de construção da Grande Pirâmide. Os resultados da pesquisa podem ter uma aplicação prática. A maneira como as células solares e os nanosensores funcionam poderia ser aprimorada por essa descoberta notável.
E agora voltamos quase 5.000 anos atrás. Vou levar você ao Antigo Egito, onde em 2550 a.C., adivinha? Começou a construção das grandes pirâmides de Gizé. De volta ao Egito. As pessoas aprenderam a construir catedrais e arranha-céus, mas esses edifícios enormes apenas começaram a aparecer recentemente. Ainda é um mistério, até para os cientistas modernos, como essas pirâmides foram erguidas há 5.000 anos. Não é de admirar que sejam uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Elas também são as mais antigas e aparecem como a única maravilha do mundo antigo que ainda existe no século XXI. Deve ter sido necessária muita cooperação para empreender algo tão grande, mesmo para o nível de hoje. Mas as pirâmides de Gizé não foram as primeiras da história. A inaugural, chamada de Escalonada, foi construída cerca de 80 anos antes da de Gizé, em 2630 a.C., para o rei Djoser. Não era para ser extraordinária, mas acabou sendo bastante impressionante. Tinha 6 camadas de pedra em degraus, 62 metros de altura, o que é tão alto quanto um prédio de 19 andares, e foi a construção mais alta da época. E não era apenas uma pirâmide, pois era cercada por todo um complexo de construções, incluindo pátios. No Antigo Egito, as pessoas acreditavam na vida após a morte, então todos, especialmente os reis, queriam ter certeza de que tinham tudo de que precisavam para se preparar para isso. Esse é o motivo pelo qual o complexo era perfeitamente abastecido com muitos objetos que as pessoas usavam no dia a dia. Ele incluía uma pirâmide e uma espécie de palácio. Esses edifícios tinham muitas coisas que o rei amava e poderia precisar um dia, como móveis, comida e vasos de ouro. Depois de Djoser, construir pirâmides se tornou uma prática comum, mas muitas não foram concluídas. Normalmente eram necessários cerca de 20 anos para subir uma, mas muitos reis duravam bem menos do que isso no trono. No total, existem mais de 100 pirâmides. As mais famosas são as de Gizé. A primeira e maior foi construída para o faraó Quéops, por volta de 2550 a.C. Inicialmente, tinha 147 metros de altura, o que equivale à altura de um prédio de 40 andares. A segunda foi feita para o filho de Quéops, o faraó Quéfren, por volta de 2520 a.C. É um pouco menor, com originalmente 144 metros, um prédio de 39 andares. Esta é a pirâmide com a famosa estátua da Esfinge, objeto com corpo de leão e cabeça humana concebida para proteger áreas importantes. Essa tem a cabeça do faraó Quéfren e está guardando sua pirâmide, de frente para o nascer do sol. É a mais conhecida e uma das maiores e mais antigas estátuas do mundo. Originalmente, era vermelha e tinha nariz. Ainda é possível ver o traço de pigmento vermelho nas orelhas, mas ninguém sabe exatamente quando o nariz desapareceu. Por algum tempo, a esfinge ficou meio escondida no subsolo, coberta com areia até os ombros. Felizmente, no início de 1800, um aventureiro com uma equipe de 160 pessoas a desenterrou. A terceira pirâmide de Gizé é a menor, sendo mais de 2 vezes menor. Originalmente, tinha 66 metros, mais ou menos a altura de um prédio de 20 andares. Construída em 2490 a.C., era uma homenagem a Miquerinos, filho de Quéfren. As pirâmides foram construídas para se alinhar com os pontos da bússola e seus lados simbolizam os raios do sol. Mas naquela época não havia bússolas. Os antigos egípcios descobriram as direções sozinhos e com incrível precisão. Para alinhar as pirâmides, usaram 2 constelações. Originalmente, esses monumentos eram cobertos por calcário branco liso e tinham um topo dourado e prateado para refletir o sol. Mais tarde, o calcário branco foi retirado por outros reis e usado em outras obras. Os cientistas estimam que os antigos egípcios usaram cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra para construir a primeira pirâmide. Cada bloco pesava mais de 1 tonelada. Esse é o peso de um rinoceronte. Alguns blocos ainda eram maiores, quase tão pesados quanto um elefante. 4 milênios e meio atrás, e não havia equipamento moderno para ajudar na construção. Nada de máquinas, rodas e nem mesmo aço. O único metal disponível era o cobre. Mesmo hoje, os cientistas não têm certeza de como os egípcios conseguiram erguer as pirâmides. Não há registros que possam lançar alguma luz sobre isso. Alguns até acreditam que eles queriam manter isso em segredo e não deixaram nenhum registro de propósito. Há quem ache que os pobres e os estrangeiros construíram as pirâmides, mas essa não é a realidade. Na verdade, os construtores eram trabalhadores muito qualificados, adequadamente alimentados e bem pagos.
Os arqueólogos afirmam que eles viviam em uma cidade temporária próxima e eram uma comunidade altamente organizada, com um líder forte. Os estudiosos dizem que cerca de 20 mil pessoas trabalharam em cada complexo e que foram necessários cerca de 20 anos para construir cada uma. Provavelmente foi um projeto nacional. O canteiro de obras era rico em recursos, alimentos e artigos essenciais que provavelmente vinham de todas as partes do Egito. Mesmo com todo esse apoio, ainda não está claro como as pessoas conseguiram cortar, transportar e montar aquelas pedras enormes. Uma das teorias sugere que provavelmente foram levadas em barcos pelo rio Nilo. Depois, houve a parte mais difícil, a transferência para o canteiro de obras. Para isso, provavelmente foram utilizados trenós de madeira. Não foi muito difícil puxá-los porque a mistura de areia com a quantidade certa de água era bem escorregadia e 10 pessoas podiam mover com bastante facilidade um trenó, mesmo com uma pedra pesando 1 tonelada. Finalmente, um último problema: levantar e colocar os blocos no lugar. Os arqueólogos descobriram restos do sistema de rampas que datam da época da construção dos monumentos. Muito provavelmente, os egípcios desenvolveram um sistema único para mover e puxar enormes blocos de pedra, mas ninguém sabe exatamente como funcionava. A opinião mais comum é que havia várias rampas ao redor da pirâmide para ajudar a mover os blocos. Elas eram elevadas conforme o ritmo da construção. Supõe-se que as pessoas subiam as escadas puxando a pedra do trenó de madeira no meio da rampa arenosa. Mas essa é apenas uma das opções. Outros dizem que as rampas contornavam a pirâmide, ou que ficavam dentro dela. Mas nunca saberemos com certeza. Isso permanecerá para sempre um mistério, assim como os antigos egípcios queriam. Surpreendentemente, não há muito dentro das pirâmides. A maior parte é apenas pedra sólida, com muito pouco espaço aberto. Mas vamos dar uma olhada rápida dentro da maior de Gizé. Ao entrar, há 2 escadas, uma que desce e outra que sobe. A primeira leva para uma câmara localizada no subsolo. É onde estão os faraós, mas não nesta pirâmide, porque Quéops queria ficar mais no alto. A sala subterrânea está parcialmente inacabada. O cômodo com o sarcófago de Quéops é chamado de Câmara do Rei. É lá em cima, e depois passa pela alta e longa grande galeria. Abaixo da Câmara do Rei fica a chamada Câmara da Rainha. Porém, não há rainhas, e ninguém sabe ao certo o motivo do nome. Infelizmente, nenhum dos espaços tem hieroglifos nas paredes, que estão vazias. Se você quiser vê-los, deve ir para as outras salas que estão decoradas. Essas peças de arte são representações da cultura e da vida cotidiana do Antigo Egito e permitem que os pesquisadores estudem sua língua e gramática. Infelizmente, os tesouros que uma vez estiveram na pirâmide foram roubados há muito tempo. Dessa sala, existem vários túneis com um propósito desconhecido. Além deles, há várias passagens dentro das construções, além de câmaras, poços e caminhos secretos. Os cientistas têm enviado pequenos robôs com câmeras ali por algumas décadas. E foi descoberta outra câmara no andar de cima, com hieroglifos nas paredes. Mesmo hoje, grande parte das pirâmides ainda é desconhecida, e não existe o chamado plano de construção delas. Os egípcios criaram um mistério que ninguém consegue desvendar por mais de 4.500 anos. Cientistas recentemente começaram a fazer raios-x para descobrir o que há dentro, mesmo sem entrar nelas e em seus túneis estreitos e misteriosos.